Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês continuem todos bem. Bom, hoje nós vamos fazer o livro de história, tá? As páginas 56 a 63, tá bom? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, um passeio pelas ruas. Então, quem tiver com o livro, né, livro de história em mãos, é muito importante, pois aí vocês acompanham a explicação passo a passo, tá bom? Bom, vamos lá então na abertura do capítulo, na página 56. Olha lá, aqui nós temos um passeio pelas ruas. Aqui nós temos a imagem da rua da casa do Maurício, tá? Então, Maurício é esse menininho aqui, ó, tá bom? A casa de Maurício está localizada em uma rua longa e larga. Nela existem diversas outras moradias, além de lojas, praças e pessoas circulando. É gente indo e vindo para trabalhar, estudar ou levar animais para passear. Aí vocês observem, né, a rua, né, onde fica a casa de Maurício e discutam, né, essas perguntas com a família, tá bom? Então ali nós temos: como é a rua em que Maurício mora? Como vocês vendo, né, vendo essa imagem, como vocês dizem que é a casa de Maurício, a casa onde, né, a rua onde fica a casa de Maurício? E a sua, né? E a rua da sua moradia, como é? Ela é parecida ou ela é diferente com a rua de Maurício? Depois a última. Que importância você imagina que as ruas podem ter para a vida das pessoas? Você acha que é importante as ruas na vida de uma pessoa? Você considera a sua rua importante para a sua vida? Discuta com a família, tá bom? Bom, continuando, nós falamos, né, em capítulos anteriores sobre o espaço doméstico, lembra? Sobre as moradias, e a gente continua ainda com esse assunto. Só que a gente agora vai falar um pouquinho sobre as ruas, sobre os bairros, tá? Então, olha lá, o espaço doméstico e algumas de suas principais características foram trabalhados anteriormente, por serem também o primeiro lugar de convivência no qual os seres humanos estão inseridos, não é verdade? A gente, né, quando a gente fala de espaço de convivência, a gente logo pensa em qual espaço? Na nossa casa, né? E a nossa rua também não faz parte da nossa casa, porque a nossa casa não está localizada em uma rua, então ela faz parte da nossa história, da história, né? Da sua vida, da minha vida, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua rua. Como é a rua onde você mora? Será que ela é estreita? Será que ela é larga? Será que é uma rua movimentada? Será que é uma rua calma? Você já parou para pensar? Como é a rua onde você mora? Ela é grande ou é pequena? Ela é larga ou estreita? Movimentada ou calma? Possui comércios ou apenas casas? Tem mais casas ou tem mais prédios? Quais são as semelhanças e diferenças entre a relação em relação à Rua de Maurício? Quais são, né, o que tem de parecido aqui na Rua de Maurício e o que tem diferente com a rua onde você mora? Tá? Observe, por exemplo, na rua da sua casa tem uma livraria? Na rua da casa do Maurício, sim. Tem um restaurante? Tem um ponto de ônibus? Então, observem a rua de Maurício comparando com a rua onde está localizada a sua moradia, tá bom? Continuando. Aí nós vamos ver um pouquinho na página 58 as ruas e suas histórias. Será que as ruas também têm história? Nós vimos que nosso nome tem uma história, não é verdade? Que as moradias têm uma história. E as ruas, será que elas também têm uma história?
Sim, vamos conhecer a história de uma rua muito importante, conhecida por muitas pessoas. Eu acredito que até por você também, tá? Então, eu vou ler aqui no livro, tá bom? Que aqui não dá para te ver direitinho aqui. Vamos lá, então. As ruas são importantes vias de deslocamento e convivência. Elas são utilizadas pelas pessoas para ir e vir de um lugar para o outro, além de servirem como pontos de encontro e localização. Sabendo o nome de uma rua, você pode se orientar e explicar para as outras pessoas onde encontrá-lo na cidade. Assim como as pessoas, as ruas têm histórias. Conheça a história de uma delas a seguir. Então, olha só, a rua é importante, porque se você quer dizer aonde você mora, nós dizemos, né, o nome da nossa rua. Por exemplo, qual é o nome da sua rua? Se você quer dizer para um amiguinho, né, onde fica a sua rua, para ele chegar até a sua casa, nós precisamos dizer o nome da nossa rua, né? O nome da nossa rua. E através desse nome, o seu amiguinho vai conseguir te localizar, né? Chegar até a sua casa pelo nome da rua, tá bom? Se as ruas, né, não tivessem nome, será que nós íamos conseguir nos localizar? Será que nós íamos conseguir saber onde fica, né? Por exemplo, a escola. Será que a gente ia conseguir saber onde fica a escola sem o nome da rua? Seria bem complicado, né? Então, as ruas possuem história, tá? Elas têm uma história por trás de tudo isso. E aí, aqui, o livro trouxe para nós a história de uma rua muito importante lá em São Paulo, 25 de março. Acho que todos conhecem, né? Se não conhece, já ouviu falar da rua 25 de março. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a história dessa rua. Olha lá. Uma das ruas mais famosas do Brasil fica na cidade de São Paulo. Ela se chama Rua 25 de Março. Tem mais de 150 anos e é considerado o principal local de comércio popular do país. Todos os anos, milhões de pessoas vão até lá interessadas na grande variedade de produtos, como brinquedos, objetos de decoração e eletrônicos. Na Rua 25 de Março, esses produtos são oferecidos a preços mais baixos e por isso a rua atrai tantas pessoas. Tá? Então, a gente conhece a Rua 25 de Março pela variedade, né, de venda de produtos e pelo custo, né, o custo mais barato. As pessoas procuram a Rua 25 de Março porque sim, porque lá o custo de alguns materiais, de alguns objetos são mais baratos. Então, por isso que ela é conhecida por muitas pessoas e até pessoas que não moram no Brasil, tá bom? Talvez a mamãe ou alguém da família já foi à Rua 25 de Março, exatamente por isso, pelo custo de alguns objetos, tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a história dessa rua. Inicialmente, o local onde a Rua 25 de Março se encontra era chamado de Beco das Sete Voltas, pois o rio Tamanduateí passava por ali e frequentemente alagava e corria, formando-se 7 curvas. Nessa época, a região já atraía muitas pessoas, porque havia um porto nas proximidades. Nele encontrava-se um mercado onde eram vendidos legumes e frutas, além de mercadorias que vinham de outros países. Então, olha lá, desde muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, essa rua já fazia venda, né? Aqui, só que eles vendiam, né? Outras coisas que não são, né? Tão importantes, né? Que nem na 25 de março, o foco não é venda de legumes e frutas como era antigamente. Hoje eles vendem muitas outras coisas, mas antes eles vendiam
legumes e frutas. Então já, né, já havia a venda de alguma mercadoria. E olha só, ela não se chamava Rua 25 de Março, ela se chamava Beco das Sete Voltas. Por quê? Porque o rio passava e alagava e corria, formando-se sete curvas. Então, por isso que ela tinha esse nome, tá? E aqui nós temos a imagem. Olha só como era. Olha que diferença. Vamos passar para a próxima. Olha só, aqui nós temos a imagem, né, da Rua 25 de Março antigamente, que possuía outro nome. Olha lá. Pintura da Rua 25 de Março, feita em 1894 pelo artista Antônio Ferrigono. Nela é possível observar como eram as construções, como as pessoas se deslocavam e como transportavam mercadoria na época. Será que hoje em dia continua dessa forma? Será que é nesse transporte que as pessoas se locomovem? Será que, né, aqui nós vemos que algumas mulheres, elas lavavam as roupas na margem de rio? Será que hoje as mulheres lavam as roupas assim? A elevação do volume da água do rio em período das chuvas pode causar alagamentos dessa rua e das casas próximas. Então, aqui nós tínhamos o rio. Quando chovia, né? Antigamente, quando chovia, o rio enchia. Então, se ele enchia, a água transbordava. Então, o que acontecia? Alagava as casas mais próximas do rio, tá? E naquela época, era comum que as mulheres lavassem as roupas nas margens de rios e riachos, tá? Então, era comum, porque não existia máquina de lavar roupa como existe hoje. Então, elas lavavam as roupas na margem de rios. E hoje, será que elas lavam ainda? Não, né? Hoje, né? Com o passar do tempo, nós temos a máquina, né? Bom, vamos continuar então, saber um pouquinho mais sobre a história dessa rua. Na página 59 agora, tá? No ano de 1850, no entanto, uma grande enchente aconteceu na região, destruindo muitas casas. Assim, o curso do rio Tamanduateí foi alterado e uma rua foi inaugurada no local, recebendo o nome de Rua de Baixo. Apenas 15 anos depois, o nome dessa rua mudou e ela passou a se chamar Rua 25 de Março. O nome é uma homenagem à primeira Constituição do Brasil, que começou a valer em 25 de março de 1824. Na Rua 25 de Março, os imigrantes, o que quer dizer imigrantes? Aqui nós temos o vocabulário. São pessoas que saem de seu país ou de sua região de origem e se estabelecem em outros lugares, tá? Os imigrantes árabes tiveram destaque, pois foram os primeiros a abrir estabelecimentos comerciais. Como em épocas de chuvas fortes, o local alagava e as águas estragavam muitas mercadorias. Esses comerciantes vendiam o que sobravam a preços baixos e não investiam em produtos valiosos. Assim, teve início a tradição do comércio de diversos produtos a preços mais baratos na Rua 25 de Março, atividade que continua hoje. Então, olha só, tem até uma história porque que as mercadorias na 25 de Março custam um pouco mais barato. Tem uma história atrás de tudo isso, vocês viram? Então, desde muitos anos atrás, já a rua, né, já fazia venda de mercadorias, né, e não vendiam mercadorias valiosas. E se nós formos, né, na 25 de março, nós vamos perceber que tem muitas mercadorias que custam, né, custam um valor mais baixo e não são tão valiosas, tá? Então, isso tudo vem da história Rua 25 de Março, tudo bem? Vamos continuar, então. Aí aqui nós temos a imagem, tá? Deixa eu passar para o próximo. Aí eu trouxe para vocês verem como era antes
como é hoje em dia, tá? Então, aqui nós temos a Rua 25 de Março, né, antigamente, e aqui nós temos a Rua 25 de Março atualmente, tá? Imagem da Rua 25 de Março atualmente. Nela é possível observar o grande número de lojas e pessoas que passam diariamente pela rua, vendendo ou comprando mercadorias. Olha como é a rua hoje em dia. Essas pessoas, elas visitam, né, também para conhecer, mas também para comprar as mercadorias, tá? A Rua 25 de Março atualmente possui presença de um grande número de pessoas e estabelecimentos comerciais, características bem diferentes das que tinha no passado, não é verdade? Bom, essa então foi a história da Rua 25 de Março. E olha só que interessante, é uma história que vem de anos, tá? Bom, continuando, aí nós vamos lá para a página 60. Quem dá nome às ruas? Toda rua ou avenida tem um nome, mas quem batizou esse nome? Quem deu esse nome para as ruas? Será que foi qualquer pessoa? Descubra como isso funciona no Brasil. Então, olha lá, origem antiga. O ser humano começou a nomear os locais por onde passava por volta do ano 4000 a.C. Esse foi um jeito encontrado na época para que as pessoas pudessem saber onde estavam e assim conseguirem se orientar melhor no deslocamento para outros locais. Foi dessa maneira que lugares como rios e reinos passaram a ganhar nomes. Olha só que interessante, isso vem, olha, de muito tempo. Quem decide? O nome de uma rua não pode ser dado por qualquer pessoa. Cada cidade tem um órgão na prefeitura responsável por isso. Mas todo mundo pode dar sugestões. Os pedidos vão para a Câmara Municipal, onde os vereadores votam em diversos projetos, como mudanças de nomes de ruas e avenidas. Pessoas super conhecidas. No Brasil, é muito comum que as ruas e avenidas recebam nomes de homenagem a pessoas muito conhecidas. O SAS, plataforma de educação onde esse livro foi elaborado, por exemplo, fica na Avenida Engenheiro Santana Júnior, em Fortaleza, o nome de uma pessoa conhecida. Olha lá. Sem confusão. Para evitar que os nomes de ruas e avenidas se repitam dentro de uma mesma cidade, causando transtornos para os moradores, os municípios possuem um cadastro com todos os nomes que já existem. Então, olha só, como é que faz, né, para dar nome a uma rua? Não é qualquer pessoa que pode dar nome a uma rua. Ah, eu quero que essa rua se chama Catarina de Souza, por exemplo. Posso? Não, a gente não pode dar nome a uma rua. Nós podemos dar sugestões, que nem o livro disse. E na prefeitura tem um órgão responsável por isso. Mas quem decide são através de votos, tá? Então levam, né, essas sugestões lá para a Câmara Municipal, para que os vereadores votem e decidam como vai ser o nome da rua, tá? Mas nós, cidadãos, podemos dar sugestões, ok? Bom, e os números? Às vezes, a numeração das casas e dos edifícios parecem não fazer muito sentido, mas isso é definido a partir de uma regra geral. Os números menores estão sempre na ponta da rua, que é mais próxima ao centro da cidade. Além disso, cada rua tem um lado par direito e par ímpar esquerdo. E você sabia que os números são equivalentes à distância? Em metros do portão da entrada da casa ou prédio até o início da rua? O curioso caso de Brasília. O que significa SQS 215? Não se trata de um código secreto, mas de um endereço em Brasília, pois é na capital do nosso país, os nomes das ruas são bem diferentes. Vamos explicar. Lá na capital do nosso país, eles usam siglas, tá? Como se fosse um código. Então, olha lá, o que significa esse código aqui?
SQS 215. SQ é o mesmo que superquadra. S é usado para o lado sul. E 215 é o número da superquadra, tá bom? Agora, o número da nossa casa faz diferença? Sim, faz diferença. Por exemplo, você diz o nome da sua rua. A pessoa vai localizar, né, a sua rua pelo nome. Mas como é que a pessoa vai localizar a sua casa? Pelo número da sua casa. Então, você vai dizer o número 15. A pessoa sabe, então, que a sua casa fica localizada naquela rua e o número da sua casa é o 15. Tá bom? Então, por isso que as casas, sim, precisam de número. Sem número, também não conseguimos identificar onde fica cada moradia, principalmente a sua. Tá bom? E olha só, tudo tem uma história, tá vendo? Nenhum nome surge do nada. O nome não é inventado por qualquer pessoa, tudo bem? Isso tem que começar lá na prefeitura, tá bom? Bom, agora nós vamos lá na página 62 e agora é com você. Qual o nome da rua onde você mora? Todo mundo sabe o nome da sua rua? Que características ela tem? Registre suas respostas em espaços adequados. Então, aqui vocês vão colocar o nome da sua rua e as características que possui a sua rua. Ela é uma rua larga, ela é uma rua estreita, ela é uma rua calma, uma rua agitada, possui comércios ou possui mais casas. Você vai dizer como é a sua rua, tá bom? Depois a número 2 sobre as ruas martis nas alternativas corretas. E aqui, né, no marcadorzinho. Você conhece a história da rua em que você mora? Converse com seus familiares, com algum morador antigo ou pesquise na internet e escreva o que você descobrir sobre a história da sua rua. A gente não viu um pouquinho sobre a história da rua da 25 de março? Então agora chegou a sua vez de pesquisar a história da sua rua. Tá? Se você não conseguir conversar com nenhum vizinho ou com ninguém da família que conhece a história, você pode pesquisar na internet, tudo bem? E tentem descobrir qual é a história da sua rua. É muito legal, tem histórias muito legais, tá bom? Bom, depois na página 63, a rua em que se localiza a sua escola é um importante espaço de convivência. Por ela, você e seus colegas, seus professores, outros funcionários e diferentes pessoas da comunidade se deslocam de vários dias do ano. Que tal descobrir um pouco mais sobre a história dessa rua? Com a orientação de seu professor, a turma fará um passeio presencial ou virtual, utilizando o Google Maps, pelos arredores da escola. Durante esse passeio, observe as ruas e depois responda as perguntas. Mas, infelizmente, a gente sabe que não vai ser possível fazer um passeio presencial pela rua da escola, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe já a resposta de algumas perguntas, né, para facilitar. E aí eu trouxe também o mapa da nossa escola no Google, tá? Então, primeiro, a rua da minha escola. Em qual rua ou avenida fica localizada a minha escola, né? Ou a sua escola. Então, aqui eu coloquei a rua, o endereço é. O nome da rua é Ângela Palma Guartieri, tá? Então, esse é o nome da rua. O número da nossa escola é 240. O bairro Jardim Nova Aparecida, cidade de Campinas, estado de São Paulo. E esse aqui é o número do CEP, tá? Bom, que outras ruas ou avenidas existem próximos a ela? E aqui eu já trouxe para vocês também o nome dessas ruas ou avenidas, tá? Nós temos a rua João Coelho, a rua Alberto Bosco, a rua Jurandir Ferraz de Campos e rua Paulo Fabiano Salles, tá? Então essas são as ruas vizinhas, tá? As ruas que cruzam com a rua da nossa escola, eu já vou mostrar para vocês, tá? 2. Além da escola, que outras construções existem? O que mais nós temos? Nós já vamos ver.
Há construções antigas? Se sim, de que tipo elas são? Casas, prédios, estabelecimentos comerciais e etc. 4. Do que você mais gostou na rua da sua escola? E por quê? Olha lá, 2 perguntas na mesma frase. Depois, o que você gostaria de mudar nessa rua? Explique. Então, você tem que justificar a sua resposta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês o mapa, tá? Um mapa que está lá no Google da nossa escola. Então, olha lá, aqui está localizada a nossa escola. E aquelas ruas que eu disse para vocês que são ruas mais próximas da escola são essas daqui. Olha, deixa eu colocar aqui. Aqui está a nossa escola, tá vendo? Então, as ruas que cruzam nossa escola. Essa, né? Essa daqui, olha lá, Rua João Coelho, aqui já tem até o nome. Essa daqui, tá? Então, eu trouxe para vocês o que tem próximo à nossa escola, as ruas, tá? Aí aqui ele pergunta, que outras construções antigas? A gente não consegue ver por essa imagem, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Eu coloquei, para ver as casas da rua, copiar o link abaixo e acessar o Google. Então, aqui nós vamos fazer assim. Então, pessoal, aqui, né, está pedindo para vocês olharem em volta à escola, né, os estabelecimentos que tem próximo à escola e observar quais são as construções que existem. Porém, a gente não vai conseguir fazer, né, o passeio pela escola, pela rua, né? Então, eu trouxe para vocês o link para vocês acessarem no Google e ver a escola, né? Pelo mapa, tá? Então aqui eu já trouxe pronto para vocês, mas quem em casa a mamãe quiser, né, pesquisar lá no Google, colocar o nome da rua da escola ou mesmo o nome da nossa escola já vai aparecer. E aí se vocês quiserem, né, mexer com o mouse para vocês observarem melhor, ótimo. Aqui eu vou mostrar bem rápido para vocês. Então, pessoal, como eu disse para vocês, se vocês, né, acessarem lá no Google, né, o nome da nossa escola, colocar o nome da rua, nós vamos ver, né, a rua da nossa escola. Então, olha só, aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui está a nossa escola, olha só. E se conforme vocês movimentam o mouse, vocês conseguem observar melhor. Então, aqui nós temos, né? Olha como era antes. Antes não tinha o prédio novo, né? Apenas tinha um terreno. Olha aqui em volta da nossa escola. Então, vocês podem observar por aqui para responder aquelas perguntas, tá? Ou quem preferir, pode pedir para a mamãe colocar no Google e vocês movimentam o mouse e aí vocês conseguem ver melhor, tá bom? Então vamos dar uma voltinha aqui, né, ao redor da escola. Então aqui nós temos a igreja, olha como, né, hoje já mudou. Depois nós temos algumas moradias. Na rua da nossa escola existem prédios? Não, né? Olha só. Quanta moradia, aqui tem outra moradia. Aqui nós temos um estabelecimento, né? Outra moradia. Vamos lá do outro lado agora. Olha que legal. Olha só, o carteiro entregando né, as cartas, as correspondências. Olha só. Tá vendo como é legal? Vocês conseguem fazer isso em casa, tá? Só estou fazendo isso para mostrar para vocês quem não conseguir ter acesso, tá? Olhando assim, olha. Olhando aqui. A nossa escola de novo. Vamos mais um pouquinho para frente. Mais moradias. É muito legal, tá? Aqui nós temos, né? Outras moradias, outras casas, tá bom? E aí vocês conseguem
movimentar, girar, voltar, ir para frente, tá bom? É muito legal. Bom, pessoal, então como vocês viram, algumas respostas eu já trouxe para vocês, tá bom? E aí as outras é mais pessoal, tá bom? Bom, então nós vamos até a página 63 e na próxima aula de história a gente continua, tá bom? Boa atividade para todos, um beijo e amanhã a gente corrige na aula online. Tchau, tchau!